pro Trauco. Olha, fez jus, hein? Fez jus a toda expectativa aí para esse jogo, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, jogo muito movimentado nos dois tempos. E eu acertei o placar. Você acertou? Você Fizemos colocou? um live aqui no Facebook do Fox Sports e eu falei 2x2. 2x2? Falei, vai ser jogão 2x2. Fica um gostinho, fica um gostinho. Rio, São Paulo e Vasco. Fica um gostinho assim de alguém que poderia ter saído com a vitória, Flamengo ali. Mas aí bota na conta dos dois goleiros, né? Né? Que pegaram, em especial o Thiago no segundo tempo, né? Pegou muito o menino e o Jailson no primeiro tempo, e a defesa do pênalti, para mim, ele defende, o Diego não perde. É uma discussão, o Diego perdeu, ele pegou. Para mim, o Jailson pega o pênalti. Ô, Fábio Azevedo, no início do primeiro tempo, nós vimos ali o Flamengo massacrando o aniversariante do dia, né? O goleiro do Palmeiras, o Jailson. Parabéns ao Jailson, que ganhou presentaço ontem, segue sem perder com o Palmeiras. No final das contas, 60% de posse de bola para o Flamengo, 40% para o Palmeiras. O que faltou ali na frente para o Flamengo conseguir balançar a rede mais uma vez e sair da ilha com os 3 pontinhos na conta? Talvez tenha faltado os dois jogadores que jogam pelo lado do campo, né? Municiar um pouco mais. O Everton Ribeiro, o Everton do lado esquerdo, depois o Giovani até entrou, foi ele que sofreu o pênalti. É um duelo equilibrado, né? Por mais que tenha sido no Rio de Janeiro, no campo do Flamengo, para 15 mil torcedores, não estava lotado, né? Estava cheio, mas não estava lotado o estádio. É um duelo equilibrado de dois times milionários, em que os dois treinadores estão buscando um time. Tem grandes elencos, mas os dois ainda procuram encaixar um time, né? Dar liga a esse time. O Cuca, que chegou tem um pouco mais de 2 meses, tenta encontrar essa formação. Ontem ele já bota um Zé Roberto no meio de campo para dar uma qualidade, sai dele o passe para o William fazer o gol. Tem a coragem de barrar um Fernando Praz e colocar o Jailson, porque o Fernando Praz é um cara de nome, um cara de respeito, era para ser o medalhista de ouro, né, na seleção, história no Palmeiras, mas o Jailson também tem a sua história, curta ou não, mas ele também tem. Porque não é uma aposta, é porque o Jailson, a gente sabe que... Né? Foi campeão e brilhou ano passado. Exatamente, ele entrou numa necessidade e foi muito bem. Então, assim, o Cuca vai encontrando o time e isso leva tempo, só que o campeonato não permite esse tempo, é jogo atrás de jogo. Ele já sai aqui do Rio de Janeiro hoje, vai para Recife, porque já tem domingo o esporte, né? Lá no Recife. O Flamengo também não tem tempo de descansar, ninguém tem. O Flamengo tem o Coritiba na ilha. Agora, e depois o Corinthians. No boletim médico da partida, o Everton Ribeiro, uma torção no tornozelo, a gente não sabe a gravidade ainda, mas o fato é que não suportou, não conseguiu ficar em campo no segundo tempo. E o William, que a Lívia bate muito nessa tecla e eu vou com ela. William chegou de mansinho, né, no início de tantas estrelas desembarcando no Palmeiras, e é o cara que dá resultado. Vai uma bola no William, ele resolve, ele vai lá e decide. Ontem, pressão, né? O Flamengo começou numa pressão tremenda, uma blitz no Palmeiras. Primeiro escapadinha do Palmeiras, bola no William, gol. E tranquilidade para finalizar. E o William, né? sentiu a coxa. Me parece que é um caso mais grave, né? Mas aí é o que eu digo dos elencos, né? Você, por exemplo, pede o Everton Ribeiro no Flamengo. Você tem o Giovani, que entra pela direita muito bem. Você tem o Vinícius Júnior, que estava gripado ali no banco, ficou. E até um Berrio. Olha quantas opções os elencos dão aos treinadores. Você não tem o William, você pode ter o Borja. E por pouco não fez um golaço. Pode não. Contra o Sport, o Cuca vai quebrar a cabeça, porque o Dudu tá amarelado, tomou o terceiro ontem, tá fora. O Borja tomou o terceiro, tá fora. O Tietê tá fora e o William sentiu a coxa, a gente não sabe ainda a gravidade, mas não aguentou. Então, assim, tem 4 peças super importantes. Borja, porque é lesão muscular. A lesão muscular leva mais de uma semana normalmente para recuperar. Então, você esquece o jogo do esporte, que eles não podem jogar, mas numa sequência o Borja é o nome. Agora, aí vai criar um problema. A chance do Davidson? Vamos ver se vai ter pagode numa comemoração, uma sambadinha, alguma coisa? Porque não tem o William, não tem Borja. O William é preocupante, porque ele dá o pique e para. E aí é sintomático. O jogador, quando faz esse tipo de situação, enfim, já a gente vai mostrar também polêmicas, hein, nessa partida. Teve reclamação, o Cuca ontem reclamou muito da arbitragem, teve reclamação do lado do Flamengo também, e a Nadine Bastos estará aqui com a gente já aqui no Bom Dia Fox, para tirar todas as dúvidas, não só na Ilha do Urubu, mas também nas outras partidas. E olha, ela vai ter que trabalhar, porque ontem, entre as modificações que o Cuca foi fazendo ao longo da partida, apenas 4 atletas do Palmeiras não receberam o cartão amarelo. Apenas 4.
O restante, meu amigo, por pouco até a torcida do Palmeiras não sai amarelada da Ilha do Urubu. Mas olha, logo depois da partida, os dois técnicos, o Cuca e o Zé Ricardo, falaram com a imprensa sobre esse resultado. Dá só uma olhada. Com certeza, a expectativa era muito grande nossa, da torcida, da direção, dos jogadores, de fazer uma grande partida hoje aqui, conseguir os 3 pontos. Tivemos próximo disso, mas infelizmente acabou o empate. Sobre o pênalti, o Diego é um dos nossos batedores oficiais, né? Então só bate quem está ali mesmo, tem todo o nosso apoio, tanto ele como o Paulo, quanto o Everton pode bater, que são os batedores. Infelizmente ele não entrou, né? Fez uma defesa, o Jailson, mas tem toda a nossa confiança. O Diego já fez tantos gols pela gente aí, vai continuar batendo sem problema algum. Sobre a torcida, eu não tenho muito o que comentar, acho que a torcida está no seu direito de cobrar. O que a gente tem é continuar trabalhando nesse pouco tempo que tem para a gente se preparar aí para o jogo contra o Curitiba, tentar encaixar cada vez melhor as peças que estão chegando e a gente tocar para frente. Acho que está todo mundo no seu direito e definitivamente está todo mundo chateado por não ter conseguido a vitória, mas agora não tem mais o que lamentar e mudar o que passou, a gente vai buscar recuperar aí na próxima partida. Comum e desnecessário, né? Eu falo para você, o critério não foi o mesmo na partida hoje. Vocês pegarem diversos lances que poderia ter evitado o cartão que ele deu para o Dudu é brincadeira, louco. E para o Flamengo, muitos poderiam ter se dado também, que foram o mesmo tipo de jogada. Então, o critério foi completamente diferenciado de uma equipe para outra. Alguns cartões nós merecemos tomar, mas alguns não foi merecido. Aí você toma 8 cartões, perde 4 jogadores, e a gente tem que lamentar mesmo, né? Eu acho que hoje foi muita confusão do Jailson durante o jogo, nossa, pendendo muito nesse aspecto contra nós. Foi muito ruim, tudo. Primeiro tempo nós fizemos 2 gols, mas a gente não pode se iludir. Foram 2 gols nas 2 chances que nós tivemos. O Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo. Se ele faz o 2-0, mata o jogo. E teve chances para fazer, muitas. No segundo tempo, nós estabilizamos com o Thiago, passamos o Michel para a ponta esquerda, o Zé para a lateral, fazendo uma cobertura um para o outro, o Zé mais defensivo, encaixou muito bem o sistema defensivo. O Flamengo teve o pênalti e mais um chute do Trauco de fora da área, não me lembro mais alguma chance. Nós tivemos umas 4, 5, algumas na cara do gol, né? Até o último lance, a gente entrou em 2 contra o goleiro e não fomos felizes na escolha e nem no arremate. Perdemos gol para pôr embaixo do gol, o goleiro pegou, criamos mais do que o Flamengo no segundo tempo. Então o segundo tempo nosso foi melhor do que o primeiro e eu acho que por isso o resultado acabou sendo justo. O Flamengo poderia ter feito no primeiro tempo o jogo, nós poderíamos ter matado no segundo. O Flamengo podia ter convertido o pênalti, nós poderíamos, numa das 4, 5 chances do segundo tempo, também ter feito. Eu acho que acabou justo, não é o que a gente queria, mas é um resultado que fora de casa, jogar com o Flamengo aqui empolgado, um jogo que já é um clássico de tudo que se criou ano passado, ainda muito mais, não é um mau resultado não. Não é. Eu gosto da leitura do Cuca. Leitura do jogo é perfeita. O Flamengo massacrou no primeiro tempo, o Palmeiras foi preciso. A arbitragem discute daqui a pouquinho com a Nadine. É outro assunto. Né? É outro assunto, porque tem os dois lados. E tem os dois lados mesmo. Porque ontem, olha, se o Cuca ficou na bronca lá no vestiário do Palmeiras, na zona mista, pelo lado do Flamengo, o presidente do clube, Eduardo Bandeira de Melo, também desabafou. E vamos ouvi-lo, hein? Porque daqui a pouquinho tem a Nadine Barros aqui no estúdio, vai estar com a gente discutindo exatamente tudo isso. E aí vamos ver quem é que está com a razão ou se os dois estão errados. Eu não vi a entrevista do Cuca, mas concordo quando ele diz que o Flamengo poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, né? Principalmente se o juiz tivesse dado o pênalti no Guerreiro logo depois do gol do Pará, se o juiz tivesse anulado os 2 gols do Palmeiras que foram irregulares, o primeiro uma falta flagrante, né, que deu origem ao lance do gol.
né? E se ele tivesse validado o gol que foi marcado no impedimento, que na hora eu não percebi, mas todos disseram depois que não houve impedimento. Ainda houve um lance duvidoso em cima do Everton Ribeiro, ou seja, o Flamengo poderia ter feito 5 gols no primeiro tempo e não tomado nenhum, né, se o juiz tivesse agido como deveria. Mas, infelizmente, né, esse tipo de coisa acontece, né, e acontece principalmente quando a gente joga contra o Palmeiras. Bom, o presidente do Flamengo, certo ou não, ele costuma ser muito sincero quando tem o microfone. Perguntou, ele dá a opinião dele, Sim. Ele coloca a opinião dele, ele não foge, ele acha que a arbitragem foi mal. Fábio, essa dor de cabeça é para Nadine, mas eu gostaria da sua opinião, já que você já está aqui cedinho conosco. Mas eu só pego esse finalzinho da fala do presidente, que diz que sempre contra o Palmeiras acontece um problema. Deixou no ar. Deixou no ar, assim, presidente. Seja aí um pouco mais sincero, né? Dê mais, olha, no jogo tal, o árbitro era X. Eu acho que tem que identificar. Erros acontecem, a Nadine vai apontar aqui. Que teve o início, foi uma falta, e aí não deu no Guerreiro, a falta do Mina, e saiu o gol do Palmeiras. Um gol que era nosso e ele deu sequência ao gol do Palmeiras. Era um pênalti que ele não marcou. É uma eterna discussão da arbitragem. No lance do pênalti que o Diego perde, os jogadores reclamam do Palmeiras que não foi pênalti, e é um pênalti claro, na minha avaliação. Assim, a reclamação é eterna. Foram tantos cartões, que o Cuca disse 8, né? São 9 cartões, cara. É um jogo de muitas faltas, 22 faltas do Palmeiras, 16 do Flamengo. O árbitro picotou muito. Não sei se a gente pode jogar o resultado na conta da arbitragem. Vou ficar com a avaliação do Cuca quando ele diz que um resultado fora de campo como esse é ótimo pro Palmeiras, e é sim. A reclamação do Palmeiras, a reclamação do Cuca é critério. Né? Ele questiona os critérios do Jailson de Freitas. As reclamações do presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, são pontuais, são lances capitais da partida. Né? Então, já, por isso é importante a gente ter a Nadine aqui, para a gente justamente pegar todos esses lances listados aí pelo presidente do Flamengo e a gente vai analisar aqui. Mas não deixa de ser critério, porque, por exemplo, a falta no Guerreiro, ele entendeu que não. Aquele lance não é falta. Deu a sequência do lance. Eu costumo dizer aqui, viu, Fábio, já que a gente está falando de arbitragem, eu costumo dizer aqui, já disse isso para a Nadine, o Jailson de Freitas, acho que ele evoluiu, mas quando ele comete uma falha, ele faz lambança o jogo inteiro. Somatiza aqui. O Calheiros, ele coloca sempre na conta e a Nadine fala, olha, mas não pode, né? Intervalo, respira e volta. E é outro jogo, mais, na opinião do meu companheiro, que normalmente não é o que acontece. O histórico dele. Nós já ouvimos aqui o Fábio Azevedo, tem muita gente participando na hashtag Bom Dia Fox Quinta. Daqui a pouquinho nós vamos tabelar, porque tem torcedor aqui citando nomes de técnicos para assumir o comando do Flamengo no lugar do Zé que está empregado, tá, gente? O Zé não caiu, o Zé continua lá como técnico do Flamengo. O espaço aberto agora para os jogadores do Flamengo e do Palmeiras, começando pelo zagueiro Hever. Mais uma vez a gente está aqui, o torcedor está cansado de escutar desculpa, né? Mas hoje ficou nítido que nós poderíamos ter saído com um resultado melhor, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente sofre e quase sai com a derrota. Então a gente tem que mudar essa nossa postura, nossa atitude dentro de campo e sair do discurso e colocar em prática o que o Zé pede. O Zé acaba saindo contestado pelo resultado, sendo que acaba não tendo tanta culpa no resultado do jogo, sendo que nós dentro de campo acabamos deixando mais uma vez a desejar. Nós entendemos a insatisfação dos torcedores, que também é a nossa, então nós não temos muito o que falar e sim o que fazer. Acredito que a dedicação da equipe tem correspondido, porém nós sabemos que isso não basta, né? Temos que ser eficientes também, frios ali na hora de decidir. A verdade é que nós temos totais confianças no Zé, ele tem demonstrado aí uma entrega gigante durante os treinamentos, nos jogos, para encontrar a melhor forma da equipe jogar, né? Então nós estamos com ele e estamos satisfeitos como estão todos os torcedores e entendemos, eles estavam presentes mais uma vez aqui, nos apoiaram, então infelizmente a vitória não veio, nós temos que saber que isso incomoda realmente e nós temos que seguir trabalhando para que nós possamos voltar a vencer. Duas grandes equipes, né? Duas equipes que vão brigar pelo título. Eu acho que foi um grande jogo.
A gente teve a oportunidade de ganhar no final, como a gente também poderia ter perdido no pênalti. Acho que o empate foi justo pelo jogo que teve, pelas duas equipes sempre buscando o gol. Acho que está de bom tamanho o empate. Rivalidade, ela vai sempre existir quando você vai jogar contra uma grande equipe, né? E hoje o nosso jogo foi contra um grande time, que é o Flamengo. Se a gente for falar questão de arbitragem, eu acho que a gente tem que trazer alguns questionamentos, porque a nossa equipe saiu de campo hoje com 9 jogadores amarelados, né? Se a nossa equipe teve 9 jogadores amarelados, a equipe do Flamengo teve poucos. Mas se a gente fez faltas, a equipe deles fizeram também. E eu acho que o árbitro se portou bem na partida, mas sempre na dúvida, no meu ponto de vista, sempre foi dado para o Flamengo. Então acho que não tem que ser questionado a arbitragem, mas sim ser falado do jogo, que foi um grande jogo, onde teve a possibilidade de vencer as duas equipes, que jogaram futebol, que buscaram o resultado. E esse resultado, o empate fora de casa, não foi mal para a gente, até pela nossa sequência que deixamos, de repente, alguns pontos aqui, mas que a gente possa estar buscando contra o Sport agora no domingo. Bacana, ouvimos aí os personagens do lado do Palmeiras, do lado do Flamengo. Parecidas as opiniões em relação ao jogo, e o Zé é um dos sobreviventes, né? Ele saiu de campo sem um cartão amarelo e olha, foi por pouco, porque acho que a produção tem que ir lá no camarim saber se a Nadine está lá e segurar, porque ela vai fugir, porque todo mundo falando de arbitragem, a nossa companheira vai ter trabalho. Agora, Fábio Azevedo, o torcedor do Flamengo ficou na bronca com o Zé. Nós vimos o Hever defendendo o Zé, nós vimos o Diego defendendo o Zé. E eu te pergunto, se o pênalti entra, o Flamengo vence, 3-2. O Cuca também colocou, olha, o Flamengo poderia ter matado no primeiro tempo. Se aquelas chances do primeiro tempo, né, fossem definidas, fossem caprichadas. O pênalti entra. O torcedor ia reclamar tanto do Zé Ricardo assim? Na nossa hashtag Bom Dia Fox Quinta, o Fabian, ele tuita aqui pra gente. Como assim, Diego perdeu o pênalti, a culpa é só do técnico Zé Ricardo? Exatamente, foi o que eu disse no início do programa, inclusive defendendo a permanência dele, por até não encontrar um nome, tem gente já mandando o nome dele, Marcelo Oliveira, por exemplo, que está no mercado. O torcedor, ele é muito passional. Um resultado positivo, né? O Flamengo sofre uma virada, vira novamente num gol do Diego, 3-2, seria um êxtase na Ilha do Urubu. O torcedor iria embora, iria esquecer do Zé Ricardo momentaneamente, até um próximo tropeço, e principalmente se ele vier dentro de casa. Só que ontem não é um tropeço, é um resultado normal para ambos os lados. Mesmo o Flamengo jogando em casa, empatar com um time que vai brigar pelo título, vai ficar brigando ali em cima no Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras, e o próprio Flamengo. Dizer que o Flamengo perdeu 2 pontos e o Palmeiras conquistou 1, é uma leitura, acho que muito simples, de 2 elencos que vão brigar lá em cima. O Cuca sabe que o empate fora de casa tem que ser valorizado. Porque se você faz uma média de vencer em casa, o time vinha de uma vitória, em cima do Vitória, e empata fora, 4 pontos em 6, uma média de 2 pontos por rodada, é para ficar lá em cima, é para brigar no topo da tabela. Então, assim, é um ponto a comemorar para os dois lados, pelo jogão que foi ontem, como disse o Roberto, fala mais do jogo. A arbitragem, para mim, não teve uma interferência no resultado. Na minha avaliação, pode ser que a Nadine aqui tem uma outra, eu respeito. Na minha avaliação, o árbitro errou, mas não a um ponto de interferir no resultado. Marcar assim, ó, anulou um gol legítimo. Aquilo era um 3-2 para alguém. Não vi essa interferência direta no resultado. Agora, a gente tem que chamar atenção, né, Fábio? Vamos individualizar um pouquinho, entrando nessa linha aqui do pensamento do torcedor. O Diego, por exemplo. É o batedor. O Diego é o batedor. Mas já algumas rodadas, o Diego vem apresentando uma queda técnica. Depois que ele voltou da cirurgia no joelho, ele ainda não voltou a ser aquele Diego. Ele está oscilando, o que é normal. Sim. Também eu acho que é dentro de uma normalidade. Agora, é aquela história. Sai do vestiário, você tem uma lista. Diego, Guerreiro e o Everton. São os 3 batedores.
Na hora que tem o pênalti, pode reparar na imagem, o Everton dá um abraço no Diego, como que diz. É ele. É você, cara. Claro. Boa sorte, só faltou entregar a bola na mão dele. Então, assim, perdeu, o Jailson pegou, que na minha avaliação eu vejo como o Jailson tendo defendido o pênalti, mérito pro goleiro do Palmeiras, acontece. Então, assim, e claro, como a Lívia disse, se ele faz o gol e é 3-2, o Zé Ricardo ganhava 4 dias, 5 dias até o jogo do Coritiba vai ficar mais tranquilo. E aí depois ia pensar no que vai acontecer. Olha, Fábio, o mercado da bola aqui na nossa hashtag tá agitada, viu, Calheiros? Tem uma aqui agora que eu vou lançar e deixo pra galera. Dolfinho tuita a seguinte mensagem: troca o Milton Mendes pelo Zé Ricardo. Pergunta se os flamenguistas querem. Milton Mendes? Tá aí no mercado. O mercado, hashtag Bom Dia Fox Quinta, tá aberto, o torcedor tá opinando e a gente coloca a proposta na mesa.